Olá, graça e paz sejam com todos vocês. Eu quero, através desse vídeo, deixar registrado e poder compartilhar com você a leitura bíblica do capítulo 14 de Gênesis. Isso mesmo, capítulo 14 de Gênesis. Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e assim juntos estaremos proclamando aí o Evangelho, fazendo com que o Evangelho chegue até os confins da terra. Amém? Vamos de leitura? Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar. Arioque era rei de Elazar. Kedorlaomer era rei de Elão. E Didal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, rei de Sodoma; Birsa, rei de Gomorra; Sinabe, de Adimã; Semeber, de Zebuim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zezuzins em An, os Emins em Saver Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava em Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimã, de Zebuim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elon, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os outros 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertencia a Manré, o amorreu. Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho Ló tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os quatro reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado
de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim, você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manré, podem ficar com a parte deles. Aleluia! Gênesis capítulo 14. Podemos esboçar esses 21 versículos da seguinte maneira: Gênesis 1 e 2, Sodoma e Gomorra são saqueadas. Gênesis 12 e 13, Ló é levado cativo. Gênesis 14 e 16, Abrão e seus servos libertam Ló. Gênesis 17 ao 20, Abrão e Melquisedeque. Gênesis 14, versículos 21 ao 24, a recusa de Abrão. Gênesis 14 pode ser dividido da seguinte forma: narrativa da primeira guerra da humanidade, que vai do versículo 1 ao versículo 11, o sequestro de Ló e o resgate feito por Abrão, que vai do versículo 12 ao 17. O encontro profético entre Abraão e Melquisedeque, o primeiro sacerdote do Deus vivo. Ou seja, 3 partes: a primeira guerra na humanidade, o sequestro de Ló e o encontro profético de Abrão e Melquisedeque, o primeiro sacerdote de Deus, versículos 18 ao 24. Na primeira parte do capítulo, a guerra a que se refere é a aliança de 5 reis contra 4 que ocorreu no Vale de Sidim, conhecido como Mar Morto ou Mar de Araba. Mas o grande destaque está no encontro de Abrão e Melquisedeque. Quem era esse sacerdote? Como ele conheceu a Deus? A Bíblia o apresenta como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele também é citado no Salmos 110, verso 4, e Hebreus capítulo 5 a 7. Como sacerdote de Deus, Melquisedeque o conhecia melhor do que ninguém. E quando veio encontrar com Abrão, trouxe vinho e pão consigo, elementos que hoje são fundamentais no memorial da ceia do Senhor. Mas no que ele estava pensando? Quem? Melquisedeque. Alguns eruditos acreditam que o conhecimento de Deus era universal, comum, que antes de começar a criar e adorar os seus ídolos as nações tinham conhecimento de quem era o Criador e soberano de todas as coisas. Isso faz coro com o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, depois você pode conferir lá, que mesmo conhecendo a Deus, as pessoas não o glorificam como Deus é o Criador. Sobre Melquisedeque não se tem conhecimento de sua origem, quem são seus pais, nação de origem, nada. Algo muito incomum em Gênesis que faz questão
de mostrar a origem e a genealogia de seus principais personagens. Com o tempo, ele tornou uma figura, um tipo de Cristo que não tem começo nem fim. Seu sacerdócio é comparado com o de Jesus pelo escritor a Epístola aos Hebreus. Você pode conferir depois Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Bem, aqui está então a leitura do capítulo 14 de Gênesis, que é um prazer poder compartilhar com você a leitura bíblica. Eu espero que você não deixe de ler, mas não apenas ler, meditar com profundidade na palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, onde eu estarei gravando a leitura do capítulo 15 de Gênesis.